Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos aí a mais um episódio do DCMO Marketercast. Eu sou o Gustavo Storks, sempre o host de vocês aqui. O DCMO Marketercast é um podcast onde nós conversamos com diversos especialistas, gestores, líderes de empresas do Brasil e eu posso dizer do mundo também, né? A gente está aqui com um convidado da Europa, brasileiro, um brazuca que está lá na Europa. A gente vai falar um pouquinho sobre a indústria que ele está inserido, quem é ele, né? Qual que é a história dele aí, como é que ele vai ajudar aos nossos espectadores aqui qual que é o tema. O nosso tema de hoje é bem interessante. A gente vem de um ano, os últimos 2 anos, de várias coisas que aconteceram aqui na América Latina, Latam, e a gente vai falar especialmente sobre investimento, né? Como é que as empresas podem captar recursos, qual que é o cenário de investimento na América Latina e qual que é o papel de nós, enquanto líderes de marketing, gestores de marketing, nesse cenário, o que que a gente pode fazer? Como é que a gente pode ajudar a empresa a captar investimentos? Quais são os caminhos? Toda a estrutura necessária. E aí eu tenho a honra de estar recebendo aqui, né, dois super convidados, o Nicolas Gitt e o Guilherme Carneiro. Eu vou pedir para eles se apresentarem e a gente vai poder entrar nesse tema tão legal aí que a gente vai poder abordar muitos assuntos diferentes dentro do mesmo universo. Nicolas, fica à vontade de se apresentar, o microfone é seu. Maravilha. Gustavo, muito obrigado pelo convite. Estou super feliz de estar aqui com vocês. Um prazer também fazer esse bate-papo com o Guilherme, que é um cara que eu já conheço de longa data. E bora lá, né? Me apresentando rapidamente. Sou o Nicolas. Como você já comentou, sou um brazuca fora do Brasil, então estou morando em Portugal, especificamente em Lisboa, há 2 anos. E pensando no Nicolas fora do âmbito profissional, e aí depois eu vou falar um pouquinho da minha carreira, eu vim para Lisboa com a minha esposa e um cão. Aqui a gente não fala cachorro, é cão, então eu já estou pegando os costumes de falar as palavras específicas que são só daqui. E aí quando eu volto para o Brasil eu tenho que reaprender de novo. E eu sempre fui entusiasta musical minha vida inteira. E já antes de vir para cá, eu já tinha uma label de música no Brasil, tanto de festa quanto de produção musical. E eu tentei trazer um pouco dessa minha vida aqui para Lisboa, para a Europa também. Então, hoje, além de toda a minha vida profissional, do lado pessoal, além da família, eu também trabalho muito com música, desde festa, produção musical, DJ. Então, é algo que sempre foi uma paixão muito grande para mim. E estou super feliz de bater esse papo com vocês, que eu acho que vai muito de encontro com o que a Trace Finance, né, a empresa que eu estou hoje, trabalha e o mercado que a gente tem se focado muito é o mercado de investimento e startups na América Latina. Olha aí, então, se você está em busca de investimento, já vai no LinkedIn, adiciona o Nicolas lá para puxar esse assunto, esse papo. Aproveita e Bora. já segue o DCMOS Markets lá no LinkedIn, se você não está seguindo a gente. É, E, importante, né? Aqui a gente está falando de investimento, e investimento tem a ver com time de negócio. No host do CMO.com.br, que é o maior programa de formação de executivos de marketing do Brasil, a gente também está falando sobre investimento, vai falar sobre captação e bastante coisa legal se você está se preparando para essa carreira de executivo de marketing, ou já é um executivo e quer chegar na cadeira de CMO, acessa lá holdtocmo.com.br. Agora a gente vai para o nosso próximo convidado, Guilherme Carneiro, cara, se apresenta aí, bem-vindo. Fala, Gu, tudo bem? Fala, audiência do DCMOs. Bom, para quem já acompanha a gente há um pouquinho mais de tempo, é a minha segunda passagem aqui pelo DCMO Cast. A primeira nós falamos de um assunto também super atual, que é o social commerce. Então, para quem está nos ouvindo e ainda não ouviu os episódios anteriores, deixo aqui meu jabá para também me ouvir em outros temas. E o primeiro DCMOcast como embaixador do DCMOs, né? Para quem também da nossa audiência não sabe, hoje eu faço parte de um grupo hiper qualificado que apoia a comunidade DCMOs em N aspectos, tanto com a produção do conteúdo, quanto com apoio técnico, direcionamentos. Então, tenho certeza que o que a gente está construindo é gigantesco e não deixe de conferir também o Road to CMO, né? Como o Gu comentou, e vocês vão ver muito também. Dinheiro é uma pauta de 2023 para todas as empresas, né? Eu acho que não tem. Quem ainda não falou sobre dinheiro em 2023, cara, tem alguma coisa errada, né? É basicamente o resumo da nossa conversa. E a gente vê
o marketing, né? O CMO cada vez mais importante nessa trajetória estratégica, nessa busca do dinheiro, né? E é um pouquinho do que a gente vai tentar explorar, tentar não, do que nós vamos explorar dentro desse episódio aqui do CMOs. Gu. Legal. Eu acho que eu vou começar com uma história de que eu lembro que há uns 5 anos atrás eu vi um tweet do Bill Gates que ele falava que a impressão do que a gente tem da realidade é totalmente distorcida pela forma como a mídia e a comunicação traz as informações, e se a gente olhar para os dados, o que está sendo falado é totalmente contrastante com o que de fato existe. E por que que eu falo isso, né? Porque a gente sai aí nos últimos 2 anos, os últimos 9 meses, um ano agora, recente, muita notícia na mídia de que os cofres secaram, os investidores, os ventures capitals, todos os tipos de negócio não vão mais investir, as startups que captaram em 21 não sobrevivem até 22, muita empresa fazendo layoff, e a impressão que dá, Nicolas e Guilherme, é que não tem dinheiro, né? Não tem dinheiro para investir, não tá acessível, e essa não é uma prioridade dos fundos. Eu queria explorar um pouquinho aqui, primeiro, o que que mudou de fato na visão de vocês, e especialmente Nicolas, que está de fato dentro de uma organização ali que passa por isso, acompanha esse processo, e Guilherme, que do outro lado está dentro também de organizações que recebem aporte, que transacionam isso, né? A gente fala até pelo próprio CMOs, a gente recebeu um aporte ali de quase meio milhão no final do ano passado, né, meio para o final do ano passado, no momento que se falava muito dessa recessão, dessa crise, e eu lembro muito de alguns pensadores que falam que na crise o dinheiro só muda de mãos. Eu queria entender um pouquinho qual que é esse cenário Latam e quais que são as perspectivas dentro do mercado de investimentos em negócios. Pode começar. Maravilha, Gustavo. Gui, se eu puder começar, e aí depois a gente engata junto, que eu acho que esse é um tema, como eu comentei, vai muito de encontro com o que a gente tem feito na Trace Finance, né? Eu vou falar um pouco sobre qual que é a minha visão e o que que a gente tem visto hoje no mercado, e a gente acompanha muito de perto, principalmente cenário de investimentos em startup, de venture capital e venture debt dentro do mercado latino-americano. E depois eu vou entrar um pouco mais em por que que a gente sabe disso tudo e o que que a Trace Finance faz e por que a gente está próximo desse fluxo financeiro. Mas acho que essa tua última fala já mata a charada, que é o dinheiro ele só muda de mão, né? Então, o que a gente tem visto, principalmente desde 2020, desde o começo da pandemia, que foi esse grande choque dentro do mercado de investimento global, e isso, claro, tem um efeito muito forte dentro da América Latina, tem dois aspectos chaves aqui, né? Primeiro que sim, o dinheiro mudou de mão no sentido de, quando a gente olha para todos os indicativos, principalmente de instituições muito bem reconhecidas dentro do mercado de fundraising da América Latina, como o Lávica, no qual a gente é parceiro, eles falam muito que de todos os apontamentos e métricas que eles levantaram nesses últimos 2, 3 anos, que na verdade o nível de investimento em startups de early stage, de seed a Series A, então investimento anjo, seed, Series A, ele continua aumentando desde 2019, tá? Então isso indica que as startups de early stage continuam crescendo, continuam levantando capital, elas continuam aumentando as rodadas, indo para uma direção de crescimento, e essa crise ela tem afetado muito as startups late stage, né, ou as big techs. Então, todos esses sinais de preocupação do mercado, de layoffs, relatórios de crescimento, relatórios financeiros com números não tão representativos como era no passado, elas têm afetado quase em sua grande maioria as startups de late stage, não as de early stage. Isso porque é onde tem o maior risco, é onde tem as maiores apostas, onde as operações e o tamanho das estruturas era muito grande e que tinha e eram afetadas de uma maneira muito mais impactante pela crise que a gente vem passando. Enquanto isso, as startups de early stage, elas enfrentavam um momento diferente. Grande parte dessas startups já são o segundo ou a terceira empresa de um investidor que já é consciente. Então, ele já vai trazer dentro da estrutura de criação da startup uma visão de lucratividade, uma visão com equilíbrio entre crescimento e lucratividade, então com uma estrutura financeira muito mais condizente com o que essas empresas de venture capital procuram, e ao mesmo tempo o cheque ele é menor,
e ainda existe, normalmente essas empresas early stage, elas estão construindo um novo mercado. Então também existe uma atratividade muito grande por parte dos investidores. E o segundo momento que a gente pode analisar, final de 2022, começo de 2023, é que existe muito dry powder no mercado. O que isso significa? A maneira como um VC funciona é que ele trabalha por fundos, né? Então, um VC, ele tem um cohort que ele vai levantar uma certa quantidade de capital, de fundo, e ele vai ter que investir esse fundo em um certo período de tempo. Então, existem VCs como a Riverwood, que é um parceiro nosso, que eles já estão, por exemplo, no seu terceiro ciclo de fundo de investimento, onde 30% do investimento, do capital que eles levantaram, a gente está falando aqui de milhões, bilhões de dólares, tem que ser 30% destinado para a América Latina. O que isso significa? Esse capital já está destinado para ser investido em um certo mercado em um certo período de tempo. Então, ele vai ser investido. A única diferença é que o dinheiro trocou de mãos, né? O que muda dentro desse cenário? Os valuations das startups começaram a voltar para um nível realista. A gente viveu um sonho de valuation nesses últimos 5 anos, onde eu, com um PowerPoint, conseguia sair com uma empresa com valuation de 100 milhões de dólares sem ter um produto, qualquer tipo de estrutura que conseguisse comprovar o que eu estou fazendo. Então, essa crise fez com que o valuation das startups voltassem a um nível normal, né, estabilizado, e os cheques eles vão ser mais condizentes com a estrutura do mercado. Então, quem levantava um seed de 10 milhões de dólares vai levantar um seed de 1, 2 milhões de dólares, mas ele vai estar pautado numa estrutura de crescimento muito mais consciente. Então, o que a gente tem visto ainda existe muito dry powder no mercado, principalmente de VCs, investidores estrangeiros, que já alocaram dinheiro para dentro do mercado latino-americano, mas cada vez mais eles vão ser mais picky, né? Eles vão ser mais diligentes com quais são as startups que eles vão investir. Focam em early stage e focam em startups que já têm um product market fit, já têm uma geração de receita, já têm KPIs de crescimento minimamente descobertos e estabilizados. Então, a gente basicamente subiu um pouquinho a régua de captação de capital, mas o dinheiro ainda está no mercado, o dry powder ele existe, e isso é algo que, com todos os VCs que a gente tem conversado, essa é uma conversa que a gente escuta diariamente aqui dentro da Trace. Se eu posso pegar o gancho, Gu, se me permite, até para não perder a linha, porque depois dessa aula, eu acho que, como um panorama geral aí, tivemos uma aula, né? Só para não me perder também, agradecer o Nick, porra, nós somos amigos de alguns anos, indo para o 8º ano de amizade, já até moramos junto quando a gente trabalhou na Vetex, então, pô, tão no dia a dia que até esqueci de agradecer aqui a oportunidade de a gente estar junto. Mas só trazendo de novo para o assunto, para a gente não desviar, eu acho que a gente tem um cenário onde precisamos resolver problemas, né? Ao invés de a gente criar uma nova tecnologia, há muitas tecnologias criadas, há muitas ideias, e tinha muito dinheiro em ideia, né? Até por um cenário macroeconômico, quando a gente entra em detalhes sobre juros e inflação, você conseguia, o risco era muito menor, né? E era muito mais propenso para que você tomasse um risco e investisse em ideias, né? A gente como entra nessa virada de chave onde eficiência, onde essas métricas, como o Nicolas disse, você já ter os primeiros resultados facilita você estar na cara de um VC, a você estar na cara do dinheiro, né? E não só você ter uma tecnologia, mas você resolver um problema, onde a gente traz para o cenário de Latam, não só de Latam, né? Mas se a gente pegar o cenário de mercados emergentes, e aí como o Zoom em Latam, tem muito problema para ser resolvido, né? Esse é o ponto. Quando a gente tem uma ideia que casa com um problema a ser resolvido, e falando hoje em Latam, e ainda mais em Brasil, que você tem 10 vezes um faturamento, né? Se você for comparar com muitos países emergentes, assim, da África, por exemplo, é o primeiro em faturamento, em desenvolvimento de tecnologia, e se a gente for considerar até em maturidade de tecnologia, tem dinheiro, né? A forma é como eu vou chegar nesse dinheiro, como eu vou me apresentar para captar esse dinheiro,
não mais com um PowerPoint, não mais só com uma ideia, né? Eu tenho que ter pelo menos um meio caminho andado, né? Como antes se acreditava muito no discurso do empreendedor e no PowerPoint. Agora a gente precisa ter um caminho andado, eu preciso ter um botão para apertar, eu preciso ter alguém para falar, uma venda acontecida, né? E aí eu acho que o Gu pode complementar, ele acabou de captar, ele pode dar até uma complementada nisso com a visão de quem acabou de captar, né, Gu? É legal, eu acho que tem várias coisas para a gente explorar aí, né, dentro desse campo de investimento e até desmistificar algumas coisas, mas eu acredito que é legal a gente passar novamente ali por esses pontos que vocês trouxeram, e eu acredito muito até no que um ponto que você trouxe também, Gui, Nicolas, mas Nicolas, você trouxe que o dinheiro, né, continua na mesa e a gente vê uma diluição do risco, né? Porque uma vez que eu aporto em empresas de early stage, eu aporto menos capital, mas eu aporto em várias empresas diferentes. Então, o que eu estou fazendo aqui basicamente é tentando minimizar o meu risco e minha exposição. Ao mesmo tempo que a gente entende, quando a gente olha para a taxa de juros, para o cenário macroeconômico, que é, a expectativa de retorno do investimento desses investidores, ainda que eles estejam apostando no early stage, ela tende a estar maximizada pelo fato de que ele pode, numa linha de muito menos risco, ter muito mais retorno e sem se expor tanto, quando a gente pensa num retorno médio aí de 13 a 14% ano, quando a gente olha para uma taxa Selic nível Brasil, ou para o nível mais seguro, para quase 4% que está indo no mercado americano. Então, dentro da tua tese, dentro do que vocês acompanham, como é que é esse racional hoje do investidor? E a gente fala de venture capital, de capital de risco, mas o quanto que as empresas continuam dispostas a fazer isso? Por que que eu chego nessa pergunta? Porque é importante a gente olhar para o CMO e para o líder de marketing, e aí aqui entra a flag desmistificar, é que eu já passei por diversas organizações e normalmente nessas organizações o papel que tem foco na captação é o CEO. Então, o CEO fecha sua cabeça, foca que o pipeline dele dos próximos 4 meses é captação, dos próximos 6 meses. Na verdade, pode começar até um ano antes com relacionamento, ou manter esse relacionamento por anos. Mas ele fecha a cabeça, cria aquele pipeline quase como se fosse um pipeline de vendas, etapa a etapa, objetivo a objetivo, para alcançar isso. E normalmente, pelo menos nas minhas experiências, eu passei por 2 vendas, passei por 3 captações. Quase que isso nunca é comentado com ninguém, a não ser com o CFO, o CEO, até o fechamento. Então, assim, eu, enquanto cara de marketing CMO em diversas empresas, nunca tive diretamente ligado quando se fala de captação. De venda, sim, mas captação não. Desmistificando isso, aqui a gente quer falar quanto que o CMO pode participar disso, né? Quanto que o líder de marketing pode e qual que seria o papel dele. Mas antes de chegar nisso, vamos falar um pouco desse mercado e dessa racionalização sobre investimento e se de fato essa deve ser uma KPI ou isso deve ser um unit economic que eu devo olhar enquanto gestor de marketing dentro de todo o cenário de priorizações que eu preciso ter dentro da minha organização. Eu posso puxar isso para mim de fato ou isso é algo que está se tornando mais difícil pelo cenário global como um todo? Pô, eu acho que legal, faz todo sentido. Que bom que a gente vai chegar, né? Qual que é o papel do CMO, do executivo de marketing dentro de toda essa estrutura de fundraising, né? Uma coisa que o Gui comentou, que é algo que exatamente a gente escutou em um evento que a Tracy promoveu em outubro do ano passado, o Brasil VC Week. A gente basicamente trouxe investidores, VC Capitals, tanto os maiores brasileiros quanto de fora, para conversar com a comunidade, para conversar com os nossos clientes, a nossa comunidade de startups no Brasil, a gente fez em São Paulo. Em um dos painéis, um dos nossos investidores, que é a Mantis Capital, que é a VC, a firma de VC do The Chainsmokers, então são um dos nossos investidores também, eles têm um fundo deles, eles são bem ativos. E o Milan, que é um dos general partners desse VC, ele falou justamente qual que é o interesse que eles olham dentro do mercado latino-americano, né? Eles têm uma atuação global, mas hoje eles pegam uma boa parcela desses fundos que eu comentei para investir em América Latina, e o grande motivo
do porquê eles investem em Latam, além de todo o cenário macroeconômico, como é que está a taxa de juros, estabilidade financeira dentro do mercado, estabilidade econômica, mas um dos principais fatores que levam eles a tomar uma decisão de investir na América Latina versus outros mercados, até mesmo emergentes, é a necessidade que os founders na América Latina e no Brasil têm de resolver um problema real, né? Ele fez uma análise muito clara com o que eles muitas vezes veem dentro do mercado americano, que é um founder criando uma empresa só para ganhar dinheiro. Então, eles já sabem o que esperar dentro dessa estrutura. É previsível e não existe uma capacidade de ganhos tão alta quanto em um mercado emergente, como é o mercado latino-americano, onde existem inúmeros problemas em várias vertentes diferentes de tecnologia, desde agrotech, climate tech, que é uma das vertentes que vai crescer bastante agora em 2023, fintech, techfin, porque o mix onde a gente está na América Latina de momento de sociedade, economia, estrutura política, gera lacunas onde os founders estão realmente procurando criar empresas que resolvem problemas reais e têm realmente uma missão e um propósito real por trás da criação da empresa. E eles identificam isso como um fator de sucesso para maximizar os ganhos dentro de um investimento que eles fazem. Então, claro, todo o due diligence de unit economics, de momento da empresa, de métricas, de KPIs, de visão, continua sendo feito com muito mais afinco do que era feito antes. Então, antes, quando eu conseguia sair com um term sheet assinado de investimento em 1, 2 semanas, agora estou saindo com 2, 3 meses. Então, o VC está tomando mais tempo para poder fazer o aporte, mas, ao mesmo tempo, eu também tenho uma capacidade muito grande como empreendedor latino de mostrar que a gente realmente está resolvendo um problema existente e o tamanho do mercado que a gente está resolvendo é gigantesco. Então, esse é um dos fatores que a gente tem visto que, além de todo o pragmático financeiro, existe essa questão também de resolver um propósito, de atacar um problema de verdade, ter um propósito de verdade para poder estruturar a empresa em cima dessa missão. Então, E Então, o que você traz, só pegando esse gancho, então o que você traz é que, sim, eu vou olhar, vou planilhar tudo isso e vou fazer comparativo entre tipos de investimento diferente, mas eu também considerar que, conectado com a minha tese, com o propósito que eu tenho, eu vou em busca de empresas e investidores que estão resolvendo problemas reais e que precisam desse isso, aporte, dessa ajuda para fazer isso acontecer de uma maneira mais saudável, digamos assim, né? Então, eu entendo exato. a relação do risco, mas pelo fato do meu propósito, minha tese tá coesa com o que está sendo apresentado, com as ofertas que tem, eu estou disposto a investir até porque é o meu momento de vida. Exato. Perfeito. E aí, quando entra, você tocou em modelos diferentes de capitalização, a startup ela tem várias opções de como ela quer se capitalizar, né? Dentro desse nosso mercado que a gente está agora, né, com crise, pandemia e tudo que a gente tem passado, e agora espero que daqui para frente as coisas vão melhorando, existem inúmeras opções. Então, o que a gente tem visto muito para startups early stage? Venture capital continua sendo mais interessante. A minha quantidade de investimento é maior. Normalmente, o VC, ele não só vai me trazer o capital, mas ele vai me trazer uma série de outros produtos que vai me ajudar a crescer. Então, ele vai me ajudar com hiring de key players dentro da minha empresa, para poder achar profissionais específicos do que eu preciso. Vai me ajudar com mentoria de growth, vai me ajudar com mentoria de processo financeira. Então, cada vez mais o investidor ele está vindo com um leque de outros produtos para ajudar a investida, é, não é só mais venture builders ou investidores anjos ou só seed que conseguem entrar com esse aporte de outro leque de serviços, está quase todo mundo fazendo isso, então para o early stage vale muito a pena ter um VC próximo, até para abrir portas para futuras rodadas de investimento, né? Mas o que a gente tem visto para empresas já passando de Series A para cima é venture debt cresceu muito dentro do mercado latino-americano como uma outra maneira de se capitalizar. Financiamentos cresceu muito no mercado mundial também como uma outra maneira de se capitalizar. E M&A, né? Esse cenário que a gente passou de crise gerou com muitas oportunidades de M&A de empresas de tecnologia que estavam sólidas indo bem comprarem empresas menores ou competidores que estavam no momento inoportuno de mercado, né? E essa é uma tendência que vai continuar para o ano que vem. Justamente a gente vai ver cada vez mais M&As do que vem em 2022, em 2023, justamente que é um momento oportuno para quem tem dinheiro no bolso conseguir pegar uma fatia maior do mercado e expandir para dentro de um mercado diferente via M&A, né? Tem gente pegando a pichincha agora, pegando o valuation Tem, mais baixo, aproveitando para incorporar. exato.
Eu acho até legal, se o Guilherme quiser comentar essa parte, mas eu acho bem interessante a gente falar disso, né? Desse movimento, né, de aquisição. Eu passei por duas aquisições também, uma mais de um valor abaixo dos 100 milhões, outra de mais de 500 milhões. E é interessante a gente ver que muitas das vezes o M&A ele vem pelo fator de complemento de negócio, ou de aquisição de tecnologia, ou aquisição de pessoas, né? Uma das três coisas acabam acontecendo. Ou eu só quero que esse cara desapareça do mercado para ele não competir comigo e ele morrer agora antes que vire um problema. Mas isso aconteceu muito mais, se acelerou muito mais agora, né? Desde da pandemia, e é onde todo mundo se flagilizou, e tudo volta ao começo da nossa conversa, o dinheiro só muda de mãos, né? Fala aí, Gui. Não, é exatamente esse o comentário que eu ia fazer, puxando essa questão do M&A. Também voltando ao que foi esses últimos 10 anos da indústria da tecnologia, que foi o boom de surgimento de tecnologias, não necessariamente resolvendo o problema como um todo, mas resolvendo um pedacinho daquele problema, e ele não conseguindo horizontalizar, né? Ele não conseguindo se tornar uma big tech. E aí, vamos dar um exemplo aqui muito prático, que todo mundo conhece, RD Station, né? Ela se torna uma grande, começa a horizontalizar, então só sai do marketing, coloca um CRM, agora vem com uma solução com foco em cliente. Então, a empresa que se tornou big começa a pegar tecnologias menores, né, que resolvia mais um pedacinho daquilo e engloba como um todo. E aí vem, né, tudo aquilo que tu comentou, tanto a inteligência de pessoas, como a carteira de clientes, como tudo isso, e aumenta a valuation, né? Aumenta todo o caixa da empresa, dá mais um gás, olhando pelo copo meio cheio, né? Pelo lado positivo de um M&A dentro de uma companhia ou dentro do cenário que a gente tem visto hoje. Isso tende, né, a continuar muito, como o Nicolas falou, por isso. A gente teve um boom, né, ou até uma saturação de mercado. Pô, se a gente olhar para a fintech aí mesmo nos últimos 2, 3 anos, meu Deus, cara, o que surgiu de solução financeira, parece que a moda era montar uma startup de financeiro, né? E agora você vê grandes incorporando muitas soluções financeiras para dar robustez, né? Que pegava só um pedacinho daquilo. Era esse o comentário que eu ia fazer, Gu. Pegando o gancho até nisso do que o Guilherme falou, né? Eu tenho a minha próxima. A gente vai chegar lá no CMO, acho bom até a gente deixar esse papo um pouco mais para o final. É, Existem vários desafios na hora que você vai fazer essa captação, né? Tanto de qual que é o teu momento, em que estágio você está. Você começou falando desde que a gente tem o pré-seed, o seed, Series A, Series B, etc. São todas essas etapas que o empreendedor passa e que hoje até ali o Series A, né? Que aqui no Brasil a gente está falando de cheques de 1 milhão para lá. Aí nos Estados Unidos a gente está falando de cheque de 10 milhões, né? Mais ou menos. Pelo menos era antes, não sei como está agora. É, Quais são os principais desafios e problemas que o empreendedor pode enfrentar quando ele está nesse caminho de buscar investimento, pontuando que, quando a gente olha para as maiores empresas, muitas delas trabalharam durante um tempo, contando com uma próxima rodada, essa rodada não veio, a gente viu N problemas, né? Então, se a gente olhar para o cenário de layoff e tudo que a gente já falou, muito disso aconteceu por como é que uma empresa que pega 125 milhões de dólares 8 meses antes não tem caixa e começa a demitir 8 meses depois, né? Então, quais que são os perigos e quais são os riscos envolvidos quando você decide buscar investimento? E como se preparar para isso, né? Como olhar para isso de uma maneira coesa e não viver o sonho, que eu digo sempre, eu tenho para mim uma fala, né? Quando eu aportei aqui, quando eu recebi aporte, e óbvio, me ajudou muito ter um track record de ter ajudado outras empresas a crescer e também ter construído uma comunidade ao longo de quase 5 anos. Para mim, aporte, investimento, seja ele qual for, é uma dívida. Basicamente, se você olhar para a aporte como um dinheiro seu, um dinheiro de caixa, que é seu e que está tudo certo e tudo mais, e sair soltando foguete, estourando champanhe, você já começa com o mindset errado, né? Com a visão errada, na minha opinião particular. Então, eu sempre que o pessoal vinha me parabenizar, eu falava assim, cara, é uma dívida, eu consegui uma grana para fazer as coisas acontecerem, mas eu olho para isso não como um ativo que eu gerei de fato dentro do negócio,
mas sim como uma oportunidade de alavancar aquilo que eu sei que dá para fazer e com dinheiro as coisas são facilitadas. Vamos falar um pouquinho sobre esses riscos, esses desafios, esses problemas e os cuidados que os empreendedores e os seus times que vão estar ali, aquele esquadrão, tem que ter na hora de pensar em investimentos. Se o Nicolas me permite levantar a bola para ele, tem um ponto, dando um zoom, né, algo muito importante, que a gente vai estourar e a gente vai falar muito a palavra ao longo aqui desse podcast, que é a eficiência. Né? Tem uma métrica que é o ROI por employee, que tem sido cobrada constantemente hoje em dia por VCs e por investidores, que é quanto o seu colaborador te traz de retorno. E aí, eu não estou falando de uma área de marketing, eu não estou falando de uma área de vendas. Estou falando quanto que aquele cara que faz o X ali do teu produto traz de retorno. Então, a gente começa a olhar hoje para o maior custo da empresa, que são pessoas, né? Eu até lá no CMOs tem um artigo meu que sai essa semana, Gu, que é pessoas e processos depois tecnologia. Porque, cara, 90% é pessoa e processo. É o teu maior custo e aonde hoje você vai ter que olhar para maior eficiência. Tinha-se muito hábito de, cara, bota a gente para dentro, porque a gente precisa fazer acontecer, precisa fazer o resultado lá na penúltima linha, porque não é a última, porque não tinha o lucro, né? O cara tava sempre burn rate, burn rate, burn rate. Então, contrata a gente, faz o negócio acontecer, depois a gente vê como a gente resolve. Com gente aqui dentro, a gente otimiza processo, e aí quem tiver aqui dentro, a gente vai realocando. Não é mais assim. O cara vai te cobrar na ponta do lápis o quanto que aquele cara que é o menino que escreve conteúdo está te trazendo, né? E aí o Nicolas pode olhar, trazer um pouquinho mais de como do outro lado, né? Eles estão explorando isso, mas do nosso lado essa é a cobrança constante. Métrica, essa é a nova métrica nova, né? A nova buzzword do nosso dia a dia de captação, né? Boa, Gui. Não, com certeza, com certeza. Acho que lucratividade, eficiência e ter esse equilíbrio vai ser mandatório daqui para frente, né? E eu queria trazer um pouco a conversa um pouco antes desse momento é, pós, voltar antes de levantar o capital, que eu acho que tem vários riscos e preocupações e coisas que o empreendedor ele tem que ficar de olho antes mesmo de conseguir levantar qualquer tipo de rodada de investimento, né? E aí, tentando conectar um pouquinho do que Trace faz e aí chegar nesse ponto, até porque comentei um monte sobre o quanto que a gente conhece desse mercado, mas ainda não falei o que a gente faz especificamente. Mas a Trace, ela começou como uma startup com foco em modernizar todo o processo de câmbio para empresas tradicionais, empresas com produtos físicos. E a gente, por sorte, um dos nossos primeiros clientes foi o The Coffee. A gente ajudou eles a conseguir importar o café e o chamate do Japão. E, por coincidência, eles tinham acabado de levantar um Series A e estavam com dificuldade de trazer o dinheiro que eles levantaram lá fora, né? Era um investidor estrangeiro para dentro do Brasil, né? Então, estavam com dificuldade com bancos tradicionais, burocracia, abertura de conta. E a gente resolveu fazer esse processo cambial para eles e a gente entendeu que existia um mercado gigantesco no Brasil de startups que levantaram capital fora do Brasil, né, com investidores estrangeiros e estavam com dificuldade de trazer esse capital para o Brasil. Né? Os bancos cobravam uma taxa muito alta, o processo era burocrático, muitas vezes o empreendedor pedia muito dinheiro em taxa de câmbio e não entendia o porquê. Então, o nosso primeiro produto foi conseguir se conectar com os bancos de câmbio no Brasil e ajudar startups que levantaram capital fora do Brasil a trazer o capital para o Brasil. E a gente entendeu que esse é só a ponta do iceberg. Na verdade, o grande problema dessas startups que levantaram rodadas de investimento fora não é nem só o câmbio para trazer para o Brasil, é fazer a gestão financeira lá fora, né? Das contas em US, das contas em Cayman, utilizar provedores financeiros como o Silicon Valley Bank. Então, a Trace ela levantou um seed de 4,3 milhões de dólares agora, desculpa, agora não, né? Já vai fazer um ano, em março de 2021, liderado pela Roth Capital, que é investidora da Airbnb, SpaceX, justamente para a gente poder desenvolver várias soluções bancárias com foco em empreendedores, em startups de países emergentes, começando pela América Latina, para facilitar essa gestão global bancária, né? Então, no nosso dia a dia, né, com o produto de câmbio, que é o produto que a gente já tem hoje, a gente já movimentou mais de 400 milhões de dólares
aí já ajudou mais de 150 startups aqui no Brasil a trazer esse investimento de fora para o Brasil. Então, a gente hoje, com a nossa comunidade, não só ajuda as startups a conhecerem os VCs certos para levantar, mas a gente ajuda com todo o processo financeiro, burocrático, paralegal para conseguir trazer esse capital para o Brasil. Então, para qualquer empreendedor que está procurando levantar capital, o que eu posso dar de dicas e o que eu acho que ele tem que se preocupar? Primeiro, estar dentro de uma rede, uma comunidade de empreendedores é essencial. Você não precisa aprender nada do zero, o conhecimento está aí no mercado, como se conectar com VCs, como fazer um pitch deck, como é que é o processo, qual que é a estrutura que eu tenho que ter fora do Brasil se eu quiser levantar capital com investidores de fora, que é algo muito comum dentro do mercado brasileiro. Eu vou ter que ter uma LLC em Delaware, vou ter que ter uma holding em Cayman, eu vou ter que fazer o flip societário. Então, isso são coisas que normalmente, se o empreendedor ele deixa para descobrir em cima da hora, ele vai pagar mais caro, vai demorar mais, e vai demorar para ter acesso ao dinheiro que ele levantou. A gente comenta que levantar o capital é mais fácil, conseguir acessar o capital é mais difícil do que levantar, né? Então, o primeiro passo é entra dentro de uma comunidade, conversa com outros C-levels, se conecta com quem já conhece, aprende com quem já fez, isso é super importante. E aí entra todos os aspectos, desde financeiro, de operações, marketing, para conseguir estar preparado. E no momento de captar, tem que pensar muito bem quem que você vai escolher como investidor. E é justamente o que você falou, Gustavo. Acho que primeiro encarar um investimento, uma rodada de investimento como uma capitalização, é uma dívida e ela tem que ser paga em algum momento. E se há uma dívida, escolher muito bem com quem você quer fazer essa dívida. E analisar quem que são os VCs que você quer que entre nessa sua rodada. E isso é muito importante porque eles vão estar com você provavelmente por quase toda a jornada da tua empresa. Muitos deles vão fazer follow, né? Vão participar nas próximas rodadas. E normalmente são esses primeiros investidores que vão abrindo a porta para os próximos. Então, o meu investidor anjo vai me abrir uma porta para um seed, o seed vai me abrir uma porta para um Series A e assim por diante. E essa escolha é muito importante, entender qual tipo de VC já investiu dentro do meu mercado, então ele conhece o tipo de indústria que eu estou e pode me apresentar para players dentro dessa indústria que vão me ajudar a crescer, se ele investe em empresas dentro do meu estágio, conhecer como é que é o relacionamento dele com outras investidas. Então, claro, né, isso não me garante que eu vou conseguir um investimento ou não, mas esse é o tipo de dor de cabeça que você pode evitar depois que você já conseguiu levantar um investimento. Só olhando da porta para dentro, né, que você pode também me dizer o cuidado voltando, né, com esse ativo de pessoas. Então, quem que está no board, relacionamentos, conexões de quem está da porta para dentro também vai ter esse contato com os VCs e com os investidores também é bem importante cuidar, né? E aí a gente já pega inclusive o gancho do CMO, que a gente pode falar de que a participação dessas pessoas, né, e a visão dessas pessoas estejam muito bem alinhadas para em cada ponto de contato, de relacionamento, como você falou, com esses são os caras que vão ter um casamento contigo, dali para frente é importante que a apresentação desse board, né, as pessoas estejam em contato, estejam super bem alinhadas em discurso, para todas as vezes é um casamento, né? Dentro desse relacionamento vocês estejam reforçando, porque não para na captação, né? É um relacionamento eterno. Esse cara vai te cobrar, esse cara vai te trazer ideias, esse cara vai te mentorar. Então, as pessoas que estiverem fazendo parte contigo desse grupo de relacionamento com os VCs é hiper importante de que você elenque pessoas que você confie que tenha capacidade, né? Muito bom. E eu acho que mais somando aí, que uma coisa que vocês trouxeram e foi importante dizer que eu acho que hoje existem empresas no mercado, existem grupos de pessoas, seja a empresa que você faz parte hoje, seja em outras empresas, que já são especializadas nisso, né? Então, lá atrás, algumas vezes que eu participei de captação, cara, o que você tinha era um blog gringo com uma explicação do termo sheet, dizendo o que era um vert, o que era um cliff, como é que você abortava, como é que você fazia valuation, e era isso. Hoje está muito mais especializado, né? Então, eu acho que também uma reflexão fica aqui para quem está ouvindo a gente, e não necessariamente ao CEO e o líder de marketing vai levar essa pauta, é que hoje também existem muitas empresas que podem te ajudar nesse processo, nessa jornada. E aí pegar na tua mão e levar do ponto A ao ponto B, dando todo o suporte, pensando em quais são as ferramentas, quais são
os indicadores, quem são as referências, como é que você vai construindo essa jornada. E eu quero jogar uma provocação para vocês, que eu já conversei com muito executivo, eu não quis me arriscar a dizer qual que é esse episódio, mas se eu não me engano, esse episódio é o 49º ou 48º, a gente está na contagem regressiva para os 50, mas eu já ouvi algumas provocações aqui de pessoas que eu já conversei, de que tem um problema, e esse problema envolve o marketing, que é muitas empresas já nascem pensando na captação. Ou seja, tudo que elas fazem, elas estão pensando em como que elas constroem uma coisa que seja sexy para o investidor, mas que não tem longevidade, né? Então, quando a gente pensa em marca, né? Quando a gente pensa em uma saúde de produto, em outros indicadores. E eu queria ouvir de vocês, quais são os principais indicadores, quais são os principais pontos que as empresas vão estar olhando e o que que é métrica da vaidade e o que que realmente importa nesse momento. Não vale falar só que é o que se for SaaS tem que ter um bom e um MRR, e que a retenção é o mais importante. Eu sei que essa é uma parte da máquina, mas eu queria que a gente falasse do todo, assim, o que que é importante realmente para vocês e quando que as empresas precisam procurar empresas como a de vocês, Nicolas, para buscar esse suporte, essa ajuda, ou especialistas, né? Boa. Posso começar, Gui? Eu acho que essa é uma ótima pergunta, assim, e a gente tem que algumas vezes separar o que são as métricas que realmente fazem sentido e são importantes dentro desse momento de captação, até como você comentou, para empresas que já nasceram com esse foco em levantar capital, né? Eu tive, acho que, muita sorte na minha experiência profissional nesses últimos 11 anos de passar um pouco pelos dois. Acho que meus principais marcos de carreira foi dentro de empresas bootstrap, tanto no Ebanks, construindo a primeira máquina de vendas dentro do Ebanks, os times de operações de marketing, de vendas, de canais, e depois movendo para a TimeShift, que é uma empresa gringa, americana, mas baseada aqui em Lisboa, que é uma empresa investida da Zendesk, mas também começou bootstrap. Então a gente tinha um foco muito mais de construção de legado de marca, sem pensar muito em capitalização, mas também tive meus momentos em empresas como Pipedrive, a gente mesmo dentro da Trace, que começou bootstrap, mas já captou dentro do primeiro ano um seed relevante, a RD. Então dá para ter um pouco dessas duas visões, né? E dentro, independente se eu estou dentro do mercado de SaaS ou dentro de um mercado de fintech, e nesses últimos anos tenho focado muito mais no dentro do mercado de fintech, eu acho que tem algumas estratégias de marketing que são mais sólidas dentro dessa construção de reputação, construção de estabilidade de marca, do que eu olhar só para as métricas de vaidade. Uma coisa que tem funcionado muito para a gente, que é um dos... Foi trend da HubSpot em 2022 e foi trend de novo da HubSpot para 2023, que é a construção de comunidade, né? E a gente está movendo cada vez mais para conseguir ter estabilidade de marca, reconhecimento de marca, exposição de marca, gerar confiança dentro do mercado via estruturação de comunidade. E para a gente, normalmente o empreendedor ele vem buscar a Trace Finance em dois momentos diferentes. Ou um momento onde ele está pré-captação, então, ele está procurando VCs, está procurando investidores, já tem alguns investidores na mesa, e ele entra em contato conosco para participar de eventos, para estar dentro da nossa comunidade, aprender com o conteúdo que a gente gera, para acelerar esse processo de captação e ele conseguir ser mais eficiente, ou no momento onde ele já captou e precisa trazer esse dinheiro para o Brasil ou usar alguma operação, alguma conta lá fora, que é quando a gente entrar com o nosso produto de conta bancária. Dentro desses dois momentos, um dos principais selling points para a gente e algo que a gente traz muito forte para o investidor é como que a gente está conseguindo metrificar o engajamento dessa comunidade com os produtos ou com os conteúdos que a gente gera. E isso a gente tem traduzido muito essa comunidade para eventos, tanto eventos pequenos, nichados, com parceiros como Carta, por exemplo, que a gente fez no ano passado, ou eventos grandes, como foi o Brasil VC Week, e a gente conseguir mostrar para os investidores, além de todas as métricas, os unit economics, net base dollar, MRR, churn, logo churn, TPV e tudo que faz sentido para cada tipo de negócio, a gente quer trazer qual que é o tipo de legado que a gente está deixando no mercado, quão forte é o nosso engajamento com a comunidade e como que a gente está conseguindo traduzir essa criação de comunidade em resultados reais, em resultados que realmente importam para o investidor do outro lado. Então,
essa questão de comunidade pode ser aplicada para qualquer tipo de mercado, né? Tem mercados onde é mais fácil de eu entender qual que é o canal que eu vou usar, qual que é a plataforma, qual que é a comunicação, quem são os players, e tem canais que a gente está descobrindo como desenvolver essa estratégia de comunidade da melhor maneira possível. Fantástico. Bom, Pode. quer comentar uma coisa, Gu? Desculpa. Não, Desculpa, eu cara. só vou preparar aqui o meu background aqui, as minhas unidades econômicas para captar 10 bilhões de dólares já. Tamo junto. Eu tô todo certinho no que você falou aí. Então, eu já captei, tem resultado, tem Tá comunidade. tudo pronto agora. Gustavo tá Exato, aproveitando ali, ó, tá tirando certificado de tá captação fazendo já. bingo, né? Mas, Mas para quem está ouvindo a gente, sente, eu tenho uma visão, cara, como tudo. Uma vez eu estava conversando com uma antiga colaboradora que estava sob minha gestão, e aí eu falei assim: ó, vou te fazer uma perguntinha do Enem, que eu brincava com ela, né? Aquelas perguntinhas de pegadinha. Essa métrica aqui quer dizer o quê? E aí ela, pô, falou. Ficou uns 10 minutos, coitada, falando. Falei, pô, legal o teu ponto de vista, mas a resposta que eu esperava de ti era depende. Então, esse teu ponto de vista quanto a métricas e quanto à empresa que nasce para captação, né, eu tenho muito conceito que depende. Né? Depende de qual que é o modelo de negócio, depende de qual mercado ele está inserido, depende de qual nicho ele está, depende muito, né? E aí o depende recai num equilíbrio, né? A gente sempre tem que agir com parcimônia e com equilíbrio. Tem mercados que você tem que captar logo no início, cara. Se você perder o time, tu virou um risco para o investidor, né? Vamos falar especificamente de um mercado de serviço, por exemplo, né? Pô, a gente vê outliers, por exemplo, a WPP fazendo aquisições de agências maiores agora, usando um exemplo de um boom do último ano, né? Mas serviços, quanto antes para você conseguir fazer girar, porque serviço depende de pessoa, quanto mais você infla, né? Mais você tem esse custo, pô, tu começa a acender aquela bandeirinha amarela. Então, depende, né? Ao mesmo tempo, tem aquele ponto, quanto mais tempo eu conseguir durar sem uma dívida, melhor. Se eu puder usar essa dívida como uma alavancagem, né, como um trampolim e não como um pagador de conta, então esse timing, né, esse termômetro é que o empreendedor e o líder do outro lado tem que sentir, né? Trazendo para o marketing, trazendo para as métricas de marketing, o marketing nunca foi tão game change numa companhia, né, Gu? Hoje o marketing, inclusive, cara, palavras, tem muita gente que vai brigar comigo na comunidade, mas uma palavra que hoje está muito em alta, growth. Cara, tu pesquisar no, no Google Trends ali, pô, o índice de pesquisa de growth, né, e de busca de growth ali, de frequência, é bizarro. Uma constante ao longo do ano. Mas o marketing, passando a ter isso, que muita gente esquece, é que a empresa tem que ter a visão de growth, né, a cultura de growth, não é só o marketing, ele passa a ser esse agente aculturador da empresa com essa ciência do growth, que hoje é essencial, né? Quando tu pega uma empresa em early stage, o cara tem que testar rápido, descartar, testa rápido, descarta, testa rápido, descarta. Quem que tem essa cultura hoje, né? Quem que sempre fez isso nos últimos 10 anos, né? Quando o marketing passa a ser um marketing data-driven, a gente começa a ter inbound, ABM enfim, tantos outros aí. O marketing. Então, ele passa a ser esse aculturador e ele passa a trazer essa importância, inclusive, desses testes. E você passa a entender métricas de negócio através de testes. A fazer ensaios, né, e simulações de modelo de pricing. Cara, e se eu recortar meu cluster e aqui eu cobrar mensalidade, aqui eu cobrar success? Então, a gente começa a ter essa virada de chave na cabeça das empresas, né, e que é extremamente importante para quando você chega numa mesa e você pauta no investidor,
você consegue falar, já testei isso, já testei aquilo, tenho essa hipótese e essa aqui já comprovada. A segurança que você passa para um cara tirar o dinheiro da carteira, vamos dizer assim, e passar para tua mão, é infinitamente maior do que quando você chegava com PowerPoint, daqueles 20 slides de inteligência de mercado, e falava, eu posso atacar tudo isso aqui e, pô, eu tenho várias ideias, mas nós vamos ver. É muito diferente a segurança que se passa. Então, essa virada de chave para esse momento atual, principalmente dessa cultura de growth, para mim, cara, é o principal ativo que a gente consegue extrair e não olhar só para as métricas de vaidade. E aí, quanto a, puta, montar uma empresa pensando em captação, cara, eu volto, depende. A minha posição é sempre depende, sabe? Muito bom. Cara, acho que a gente tem que explorar. A gente avançou bastante no tempo e a gente tem bastante coisa ainda para explorar. Eu quero até fazer uma reflexão sobre isso que o Gui falou, que você trouxe, Nicolas, que eu até estava refletindo sobre o que aconteceu enquanto líder de marketing nas empresas que eu estive, enquanto elas receberam investimento ou elas foram vendidas. E eu estou me recordando, enquanto o Gui fala sobre growth e métricas, que subitamente eu comecei a receber muitos e-mails da alta diretoria pedindo relatórios e métricas, né? Como é que estava a máquina como um todo. E eu acho que esse nível de exigência, né, dos VCs e dos fundos atualmente, de tentar entender a saúde do negócio como um todo, exige ainda mais dos gestores que eles tenham também essa visão. Não é só eu olhando, no caso de vendas, para SQL, para o tempo de funil e etc., ou lá em marketing olhando para leads e CAC, ou ir lá em CS olhando para NPS, é, em produto olhando para uma parte de retenção e engajamento, mas é todo mundo unido, né? Olhando toda a máquina e tendo conhecimento dela e tendo conhecimento de como que faz os experimentos, a alavancagem, a comunicação, a inovação e como que esse negócio se torna cada vez mais sustentável. Então, eu acho que quando a gente amadurece numa ponta, como essa ponta dos VCs, esse momento de mercado, exige que todo o ecossistema também se torne mais maduro. Aonde antes eu trazer simplesmente que eu tive 1 milhão de downloads do meu app era o suficiente, agora eu quero saber qual que é a taxa média de retenção de usuários ativos, quanto que eu estou trazendo de upsell, cross-sell de cada um desses caras e como é que tá de fato, se eles são brand lovers, né? Se a nossa marca se tornou uma brand lovers e como é que tá todo esse ecossistema. Então, eu acho que o ecossistema todo amadureceu ao longo dos anos. Se a gente olhar lá para 2000, onde todo mundo estava em busca do próximo investimento, ou até agora no momento meio que cripto, blockchain, aonde todo mundo estava naquela perspectiva. Agora, até esse momento, está falando de Gen AI, né? Essas novas inteligências artificiais. Que aí o próprio investidor que do outro lado é uma pessoa, ele também passa pelo FOMO, né? Que é o Fear of Missing Out, tipo, medo de perder a oportunidade. E aí, nesse medo de eu perder a oportunidade, eu avalio menos e tomo mais risco, né? A gente está num cenário onde isso não é tão importante e todo mundo está avaliando melhor. E eu falei tudo isso para chegar exatamente nesse ponto onde qual que é o papel, Nicolas, para você do executivo de marketing, como que ele pode ajudar a organização nessa jornada e ajudar de uma maneira saudável, né? Que é o que eu falei. O Gui tem uma posição diferente em relação a nascer para captar, eu já acho que tem alguns viés nisso, mas enfim, são posições que é legal a gente trazer, porque essa é a riqueza dessa discussão. Boa. Não, bora lá. Eu sou suspeito para falar que eu fui majoritariamente um profissional de vendas até os últimos 6 anos trabalhar com marketing. Então, eu acho que isso, para mim, me dá uma visão. Isso que você falou é muito importante, né? Eu lembro de ter discussões no passado em empresas que eu trabalhei, de empresas que começaram com uma mentalidade de product-led growth e precisaram adicionar uma camada de serviço de vendas, mas a máquina de aquisição de vendas, a cultura de vendas, aí eu boto vendas e marketing dentro desse bolo, não fazia parte da cultura da empresa. E a gente tinha um desafio muito grande de conseguir fazer, desde a autogestão até todas as outras áreas, e entender qual era o papel de importância de ter um time gerando receita para a empresa, que o produto não ia se vender sozinho, né?
E isso traz muito isso que você comentou, de ter uma sintonia dentro da empresa, de todo mundo entender um pouco do que cada área está fazendo e como que o que eu estou fazendo dentro da minha operação vai impactar o resto da empresa. E aí eu acho que o papel do executivo de marketing, e aí focando muito dentro nesse momento de captação e no suporte ao CEO, e aí voltando para o que você comentou no começo, cara, é o papel do CEO de tocar e liderar toda a parte de levantamento de round, de capitalização da empresa. E o papel dos outros executivos é conseguir, liberar o máximo possível o CEO para que ele tenha tempo para focar dentro desse principal trabalho que ele tem. Então, ele vai ter tempo para falar com todos os VCs que ele precisa, conversar com o mercado, se conectar, ao mesmo tempo se tornar referência. E o segundo papel dos executivos é suportar a operação, desde um time de operações podendo trazer todas as métricas que ele precisa, até um time de marketing que tem o executivo de marketing ele tem alguns papéis para conseguir suportar esse CEO, a classe de executivos que vai atrás de capital. Primeiro, que acho que é o mais básico, todo mundo pensa, é conseguir ajudar com todos os materiais e toda a comunicação possível para que ele consiga ter o melhor pitch, consiga transmitir o que está acontecendo dentro da empresa da melhor maneira possível e consiga vender o que a empresa está fazendo da melhor maneira possível. E vai desde o mais simples, que é conseguir montar esse storytelling junto com o CEO, até visões mais avançadas de conseguir realmente trazer um panorama, um forecasting de futuro, qual é o potencial de mercado, onde a gente está posicionado, e ter análises mais profundas, né? Tudo que for ajudar nesse momento de levantada de capital. Mas tem outras participações ou importâncias de um CMO, executivo de marketing, dentro desse momento de antes e pós-capitalização, que a gente não fala muito. Primeiro, desde 2020, pandemia, guerra, etc., mercado, crise no mercado, e de novo voltando com esse report da HubSpot para 2023, um dos principais papéis do time de marketing é conseguir pivotar a operação. E isso transmite muito nesse momento de levantada e pós levantar capital, né? Quando eu estou começando a aplicar o dinheiro dentro da operação. Cara, o mercado, a gente está exposto a uma série de variáveis macroeconômicas, a guerra, a pandemia, e todas as mudanças que estão acontecendo dentro do mercado hoje, que o time de marketing ele tem que capitanear e liderar pivotar a operação dentro da estratégia de marketing. Então, a maneira de fazer aquisição de clientes vai mudar, talvez vai mudar de inorgânica para orgânica, de via parceiros para via comunidade, a maneira como eu estou expondo a minha marca, o tom de voz que eu estou usando, tudo isso eu tenho que estar pronto para pivotar a operação. Se a empresa toma uma decisão de mudar a estrutura do produto, a maneira de vender o produto, a precificação, o time de marketing tem que estar capaz de virar a chave e mudar de rumo o mais rápido possível. Então, esse é um dos skills mais importantes que eu vejo para o executivo de marketing desde 2020, é conseguir liderar essas mudanças de percurso da empresa e garantir que o time de marketing vai conseguir se adaptar a essas mudanças o mais rápido possível. Isso tanto pré-levantamento de capital, para conseguir, de novo, traduzir a história do porquê essa mudança de caminho aconteceu, por que ela deu certo, e qual que é os números que a gente tem para comprovar isso numa visão de marketing, até no pós, para conseguir fazer o deploy disso, né? E um outro ponto que também não se fala, que é a gestão de crise. Então, o time de marketing tem que estar pronto para fazer gestão de crise em um mercado onde talvez eu vou levantar menos capital do que eu levantei no passado, um mercado onde talvez eu tenha que tomar uma decisão de fazer um layoff, onde é um mercado onde eu posso ter uma perda de market share, e ter essa visão de gestão de crise nunca foi tão importante quanto agora, porque a gente estava surfando numa onda muito positiva, então era muito difícil eu falar de gestão de crise dentro de uma operação de marketing onde ninguém no mercado estava tendo gestão de crise. Então, eu acho que esses pilares, além do beabá de suportar o CEO com tudo que ele precisa do lado de marketing, dados e materiais, storytelling, eu também tenho que estar pronto para essas mudanças de percurso, seja com gestão de crise, seja com pivotar o produto, a operação em si, para conseguir traduzir isso e a gente não se perder no meio do caminho e garantir que a marca está sendo reconhecida, que a gente está gerando lead, está vendendo mais no final do dia. Vindo de vendas, não tem como pensar diferente, tem que vender mais no final do dia. Que tem um papel também, Nick, mais dia a dia, né? E aí, quando a gente fala tanto da preparação quanto do pós-vesting, que é colocar a empresa nas vitrines certas, né? Você pode abrir captação, mas tu abre para captação é meio que aquela declaração, cara,
estou precisando muito desse dinheiro, né? Ao invés de você buscar via um relacionamento, via uma vitrine, via uma comunidade. Então, tem esse papel de preparar a empresa, de colocar na vitrine, né, que vem, e aí, muito da constante de marketing, enquanto as conversas acontecem, enquanto as reuniões vão ocorrendo, de manter a saúde do negócio, né, de manter o principal ativo, que são os resultados, né, sexy ao investidor, né? Porque, pô, não adianta nada ele virar e fazer uma puta apresentação linda, maravilhosa, cheia de estrela ali para o investidor, pô, e esqueceu da saúde da operação, cara. Pô, o que que eu tô falando de PR? Pô, eu tenho possibilidade de fazer um PR, né? Uma relações públicas, para colocar numa vitrine onde um possível investidor, que eu sei que o meu público, né, de investidor acompanha, cara, eu vou colocar de algum ativo, de alguma coisa que eu fiz. Então, essa preparação para o vesting, né, de colocar nas vitrines, né, de colocar o laço vermelho, vamos dizer assim, também no presente, além métricas, além ter o jogo de cintura, além de onde e como ele vai alocar o dinheiro do cara, porque o cara vai perguntar e quem vai fazer isso, né? O cronograma financeiro é o CMO, essa preparação, né, do pacote, né, para tornar a empresa sexy, para tornar os números e a saúde dos números sexy, também vem muito do CMO, né? Vem 80, 90% aí do papel do CMO também, tá? Sensacional. Pessoal, bom demais o nosso papo, papo que é bom, voa. A gente tinha tanta coisa ainda para explorar aqui. Eu acho que vale um outro papo sobre o assunto. Obrigado demais, Nicolas, Gui. Deixem aí, eu sempre brinco aqui no final, indicações de livro, filme, blog, o que que vocês acham que o pessoal pode estar seguindo para encontrar mais conteúdo sobre o tema. Também deixei no final aí as redes de vocês, como é que o pessoal faz para encontrar. Fica à vontade, Nicolas, para começar e brigadão demais. Bora, não, eu que agradeço, Gustavo, o papo voou mesmo o tempo, foi muito bom. Rapidinho as indicações que eu deixo e blogs que eu acompanho. Para tudo que é relacionado a vendas, eu gosto muito de tudo que a Winning by Design faz. A gente na época do Ebanks foi uma das primeiras empresas da América Latina a contratar o serviço deles de consultoria e treinamento. E eles têm um livro muito bom para quem está dentro do mercado de SaaS que desmistifica muita coisa de montar uma operação de sucesso de SaaS, que é o Blueprint for SaaS Organizations. Eu não sei se está traduzido em português, mas é um livro muito, muito bom e eles sempre trazem uma coisa que eu gosto muito, que é processo para dentro, trazer, quebrar em vários processos, desmistificar em processos tudo que acontece dentro de uma operação de vendas. Então, basicamente a visão é qualquer um pode aprender a vender bem, é só entender qual que é o processo certo, a metodologia certa para aplicar em cada momento, e eles extrapolam isso para como construir uma empresa de SaaS baseada em processos que funcionam. Então, tudo deles, cara, eu gosto muito e vale a pena assistir tudo que eles fazem. E aí, uma pessoa, acho que para seguir, que é o CEO da Winnie by Design, que é o Jaco van der Kuj, não vou conseguir soletrar o nome dele, mas é um cara que está sempre na vanguarda de gerar, e eu acompanho muito de gerar novas metodologias, processos de vendas baseado em dados, que é bem legal. E para me achar, acho que o melhor caminho é no LinkedIn, Trace Finance ou Nicolas Gitt, é só procurar. Se tiverem qualquer dúvida sobre fundraising, vendas, marketing, estou super aberto aí para conversar com todo mundo, ouvir em Lisboa, só contar comigo. Obrigadão mesmo pelo convite. Eu queria só deixar o recado, Gu, que para quem gostou do episódio, curtir aqui, para o Gu também ver que está subindo, que a galera tá gostando e chamar a gente para fazer mais vezes e fazer o volume 2 desse bate-papo aqui. Mas indo, tô muito influencer, né, cara? Eu peguei as referências do nosso último capítulo, Gu. Mas vindo para as minhas dicas, eu tô numa releitura, é um livro que eu indico, reindico, pô, em todas as operações, consultorias, é o Blitzscaling. Eu acho que casa muito com esse nosso papo. Ele fala das fases da empresa, de como organizar, da importância de execução e de como a execução em cada fase para preparar, né, a maneira mais escalável, a assinatura é a maneira mais escalável de construir um negócio. Então, cara, Blitzscaling é uma indicação de livro que casa muito com esse nosso episódio.
Se eu for falar agora, eu vou puxar, posso fazer o jabá, Gu? Vou puxar a sardinha para o nosso lado, né? Oxe, DCMOs, Road DCMOs, né? Se eu for puxar uma referência aqui hoje, em breve, com certeza, vamos começar a produzir um pouco mais de conteúdo, mas no LinkedIn do DCMOs tem muito conteúdo, os artigos que os embaixadores escrevem, um por semana, é alimentado ali. Então, cara, conteúdo de CMO, conteúdo de inovação e de alto nível, né? Escrito, pô, desde heads de grandes empresas aí, inclusive dois que vos falam aqui. Então, vou puxar o jabá e vou deixar essa dica aí do Road to CMOs, tanto o curso quanto a nossa página do LinkedIn, que hoje é o nosso principal motor de conteúdo, Gu. valeu, meu querido. Pessoal, muito obrigado. Quem chegou até aqui, curta, compartilhe, segue a gente nas redes sociais, segue a Trace Finance, já faz um tour lá em Portugal, já vai visitar a sede da empresa, tomar um café com o Nicolas. Ele disse que está liberado, só levar lá o pão de queijo, que acesso, a senha lá é pão de queijo, né, Nicolas? Para entrar na sede da empresa e tomar um café com vocês, né? Isso, assim é pastel de Belém. Pastel de Belém. Olha aí, se você chegar lá na sede da Trace e falar pastel de Belém, na hora o porteiro chama o Nicolas, ele desce lá e já vai falar com vocês. Obrigado demais, pessoal. Todo mundo que chegou até aqui. Eu sou o Gustavo Stock, sempre o host de vocês. Grande abraço e até o próximo episódio do DCMO Marketing Cast. Tchau, tchau.